Nessa semana, Lula lançou, ou melhor, relançou o Desenrola, o Programa Federal de Redução e Parcelamento de Dívidas, que vai custar aos cofres públicos a bagatela de 23 bilhões de reais. Trata-se de uma tentativa desesperada de conquistar alguma simpatia de quem está com o nome sujo na praça, um eleitorado que não para de crescer e que atualmente já corresponde a mais da metade da população adulta do país. Nessa análise, a gente vai desenrolar esse tema em 3 pontos. Ponto número 1. O Desenrola, assim como a isenção do imposto de renda, veio tarde demais e não vai surtir o efeito eleitoral que o PT gostaria. Ponto número 2. As pessoas não estão endividadas porque estão consumindo mais, nem porque estão apostando seu dinheiro nas bets. Nós estamos falando de dívidas de sobrevivência, agravadas por juros extorsivos. E ponto número 3. Foi o governo Lula que criou o problema do superendividamento das famílias brasileiras. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Um incêndio que ele mesmo provocou. Vamos começar por esse último tópico, desmentindo a viva alma mais honesta do país. Nós encontramos no Brasil os brasileiros se endividaram. A dívida das famílias cresceu por anos e agora está sufocando uma parte da sociedade brasileira. 80 anos na cara e continua pondo a culpa nos outros sem assumir nenhuma responsabilidade. O que o Lula disse em rede nacional é totalmente falso. O PT encontrou um país com as contas no azul, um superávit primário de 60 bilhões de reais. Um país que havia crescido 8% em 2 anos, gerou 2 milhões de empregos formais em 12 meses, com inflação e impostos em queda e diminuição da dívida pública relativa ao PIB. E em dezembro de 2022, segundo o Serasa, havia 69 milhões e 400 mil inadimplentes no país. Corta para 2026. Atualmente são 82 milhões e 800 mil brasileiros com dívidas em atraso, ou seja, 13 milhões e 400 mil pessoas enroladas a mais do que no final do governo anterior. Um salto inédito de quase 20% em apenas 3 anos. Mas então, o que aconteceu para que as famílias ficassem tão enroladas? A gente vai fazer aparecer dinheiro. Para o dinheiro aparecer para o Estado, ele precisa desaparecer do nosso bolso. Acontece que o governo brasileiro gasta, desperdiça e, convenhamos, rouba muito mais do que arrecada. Para cobrir essa diferença, o governo aumenta impostos e corre para o mercado para pegar dinheiro emprestado sob a condição de pagar mais caro. Depois, são os tais títulos da dívida. Acontece que quando a dívida do governo cresce demais, o mercado desconfia da credibilidade e da capacidade do governo de honrar os seus compromissos e passa a exigir um retorno cada vez mais alto, aumentando a despesa financeira, que já ultrapassou 1 trilhão de reais de juros por ano. Enquanto isso, na economia do dia a dia, os impostos, os juros e a expectativa de que a coisa pode fugir do controle, tudo isso é embutido no preço final de produtos e serviços para o consumidor. E é por isso, resumidamente, que tudo fica mais caro quando um governo esbanjador torra o dinheiro que não tem. Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por 1 ano em todas as plataformas de apostas online. Não foi nosso governo que deixou as bets entrarem no Brasil, mas é o nosso governo que vai colocar um limite à destruição que elas vêm causando. Que eu saiba, foi o Lula que sancionou Galera, as bets deixa em o seu dezembro de like, 2023, se inscreva e no eu canal. não me lembro do PT oferecendo nenhuma resistência. Mas já que, segundo Lula, essas apostas online destroem as famílias, e já que o governo pode bloquear CPFs nesses sites, por que o Lula não faz a mesma coisa com os beneficiários do Bolsa Família, que são pessoas vulneráveis, sustentadas pelo Estado? O fato é que não são as bets que estão endividando a maioria das pessoas, são gastos básicos, necessários para a sobrevivência. Segundo o Instituto Nexus, entre os mais pobres, as dívidas surgem a partir de despesas com saúde e por causa da falta de trabalho. O que é curioso, porque no Brasil da propaganda petista, a gente vive pleno emprego e o SUS está uma maravilha. Mas entre todas as faixas de renda, o principal motivo da inadimplência são os gastos cotidianos, aluguel, contas fixas, a alimentação. E aqui chegamos ao último ponto de análise. Será que o Desenrola vai ter o efeito eleitoral pretendido pelo PT? Não. Sem dúvida que o programa representa um alívio bem-vindo na vida financeira das famílias. Mas o fato é que ele chegou tarde demais. E não é só isso. Se você está inadimplente, a sua despesa atual é zero. Você está empurrando o problema para frente. Mas a partir do momento que você refinancia seu débito, você passa a ter a obrigação de pagar parcelas dessa dívida, comprometendo ainda mais o seu orçamento, que já estava apertado. Claro que é melhor fazer esse esforço agora do que pagar mais caro
depois, mas a sensação psicológica de quem estiver no desenrola não vai ser de gratidão pelo governo. Mas essa eu vou deixar para o Lula explicar melhor, enquanto ele só se enrola. E a gente começa a ficar zangado. Pô, trabalhei o mês inteiro, recebi meu salário e não sobrou nada, cara.